Brasil precisa de uma educação que não exclua, mas essa ainda não é a realidade no país, que tem desigualdades muito grandes a enfrentar. Desigualdades que ficam mais agudas quando o racismo estrutural entra em cena. Para ser uma ferramenta efetiva de transformação social, a educação tem que ser de qualidade para todos e todas. O Índice de Inclusão Educacional, o IE, criado com o apoio do Instituto Natura, dá o tamanho do problema. Dados de 2019, o último dado existente público, mostram que enquanto 31% dos alunos brancos terminaram a educação básica com até 1 ano de atraso com nível básico de aprendizagem, o percentual entre estudantes negros era de 13%. Mesmo no estado que tem a menor desigualdade desse tipo no país, o Rio Grande do Norte, a diferença entre negros e brancos ainda é enorme, 7,2 pontos percentuais. O uso de materiais didáticos diversos, a inclusão obrigatória da história e da cultura afro-brasileira e africana nas disciplinas, a abertura de espaços de diálogo e de valorização da identidade e da cultura negra, todos esses são caminhos que têm contribuído para melhorar essa desigualdade. Mas e na ponta? Como escolas, professores, gestores podem conduzir uma educação antirracista com ações práticas? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. O que acontece no dia a dia da escola que agudiza o racismo e perpetua essas diferenças? Mesmo sabendo que esse é um tema que ultrapassa em muitos muros da escola, queremos entender o que a escola pode fazer para que as diferenças mencionadas em relação ao sucesso escolar sejam minimizadas. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Nossa convidada de hoje é a professora e pesquisadora de política educacional Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao podcast do Instituto Natura. Imagina, eu que agradeço o convite. Que bom, acho que a gente vai discutir um tema que eu considero muito importante para as escolas, para os estudantes, para a educação, para o país, enfim, né? Então eu queria não gastar tempo e ir direto ao assunto. A ideia aqui é a gente discutir, secretária, formas mais práticas, principalmente dentro das escolas, de enfrentar as desigualdades étnico-raciais, né? Então eu queria começar te perguntando das razões mais profundas, né, que é como o racismo estrutural aparece na educação brasileira e nas escolas do país. Você começa com uma questão central, né, que é definir o racismo como estrutural e ligar ele à escola e às redes. Então, assim, se você for olhar ao longo do tempo, a gente sempre pensou que o racismo estrutural nas escolas, ele estava explicitado em tópicos como, por exemplo, xingamentos, cartazes em Semana de Consciência Negra, em que se colocava visão completamente desrespeitosa, mas, para além de tudo, preconceituosa e racista. Inclusive, vários elementos que estavam presentes em eventos de Semana de Consciência Negra, mês de novembro. Então, durante muito tempo, acreditou-se que o racismo estrutural se manifestava nessas práticas, nesses atos, nesses eventos. Mas, como o próprio nome diz, o racismo estrutural, ele se manifesta nas escolas e nas redes de ensino de modo estrutural. Então, o que significa isso, basicamente? A forma como o recurso da rede é utilizado para fazer compras para as escolas. À medida que você compra para as escolas vídeos, livros, bonecas, outra sorte de brinquedos e privilegia unicamente um determinado padrão, que é o padrão, seja branco, seja eurocêntrico, seja um padrão que não garante diversidade, isso é uma forma de
expressão desse racismo estrutural. Outra forma, como você dispõe dentro da escola de organização das turmas, como é que você monta as turmas com estudantes negros, estudantes brancos em classes homogêneas, por raça ou por grupos, essas são expressões de um racismo estrutural. Você precisa ir além de elementos mais pontuais e que, na minha análise, eles estão mais na franja e menos na estrutura. Então, para você lidar com o racismo que é estrutural, você precisa alcançar também medidas estruturantes. Que tipo de medidas estruturantes seriam essas? Medidas estruturantes são aquelas que, primeiro, você não deixa circunscrito a decisão do professor fazer ou não. Então, quando você fala de escola, você está falando de redes. Para você lidar com racismo estrutural dentro da educação, a decisão tem que ser uma decisão de rede. Não é uma decisão do tipo, olha, eu vou fazer formação de professor. E aí deixar para o professor que quiser fazer o curso. Não. Tem que ser uma decisão de rede. Vou te dar um exemplo. A formação de professor, é importante você ter história e cultura da África? É vital. Por quê? Porque você precisa integrar o currículo. Integrar o currículo não é um currículo que só trate da cultura afro-brasileira e africana, porque nós temos indígenas, populações ribeirinhas, etc, etc. Mas é você trazer a história, a cultura e toda a contribuição dos povos negros e da África para o currículo brasileiro e integrar a outra parte do currículo. Isso é importante? É vital, porque diz respeito à identidade, não é? Agora, junto com isso, você tem na formação de professor um elemento central que diz respeito a viés inconsciente. O viés inconsciente tem um efeito brutal sobre o êxito e o sucesso de crianças negras dentro do sistema de ensino. Então, a formação de professor tem que ser uma determinação da rede de ensino. Isso é uma medida estruturante. Qual é uma outra medida estruturante? Você ter no nível da rede determinações da gestão da equidade racial. A alocação de professor. Quando você olha as pesquisas, os professores que têm melhor formação, que têm estabilidade e têm maior tempo de serviço e experiência, eles não estão onde estão os estudantes que mais precisam deles, sobretudo estudantes negros. Então, a alocação docente para a equidade racial é uma medida estruturante. Se eu continuo a alocar professor sem analisar onde estão os estudantes que mais precisam deles, e aí eu aloco simplesmente por tempo de serviço o professor que escolhe sem ter uma concepção atrás, isso não é uma medida estruturante. Então, eu vou ter uma alocação de professor altamente regressiva. Isso precisa ser uma determinação da rede, lógico, conversando com os sindicatos, mas precisa ser uma determinação da rede. Isso é medida estruturante. Perfeitamente, acho que faz todo sentido. Conectando com esses pontos, tanto das medidas como as razões estruturais, queria também te fazer uma pergunta que é a seguinte: no final, uma das formas em que tudo isso se manifesta é no sucesso ou insucesso, vamos dizer assim, escolar dos alunos, né? Uhum. Tem várias formas de a gente olhar para isso, mas uma das formas de olhar para isso são os indicadores que o Brasil escolheu avaliar. Então, por exemplo, IDEB, ou no caso de alfabetização, o indicador criança alfabetizada, SAEB, enfim, outros. A senhora acha que é importante a gente conseguir ver também nesses indicadores com mais clareza essa desigualdade e ter objetivos em relação a isso? Por exemplo, o Ministério da Educação recentemente definiu metas em relação à alfabetização. Essas são metas que, no número, não se tem esse olhar para a equidade racial. A senhora acredita que seria importante ter também nesses objetivos, indicadores e metas? Acho, por uma razão. Se a gente está falando em equidade racial, se você quer efetivamente reposicionar os sujeitos, mudar essa regra do jogo, e
os estudantes negros, que amanhã serão homens negros, mulheres negras, profissionais negros, eles precisam fazer aquilo que a Cida Bento fala, que é estar com a caneta cheia. E estar com a caneta cheia é ter poder de tomada de decisão. E você faz isso com conhecimento. Portanto, a aprendizagem tem que fazer parte do debate de equidade racial. Quando eu falo em 10.639, regulamentada pela portaria do ministro Camilo Santana 470, eu estou falando também em aprendizagem, porque se eu tenho livros didáticos e professores que sabem muito das contribuições do lugar da África dentro do currículo brasileiro, mas se os nossos alunos não são capazes de ler e interpretar porque eles não tiveram uma aprendizagem necessária, e nós sabemos que essa aprendizagem não é porque nós negros temos qualquer problema cognitivo. Esse atraso em termos de aprendizagem de estudantes negros, ele se deve a um conjunto de fatores da estrutura da educação brasileira. Quando a gente fala em educação para as relações étnico-raciais, precisamos educar os indicadores. Tem indicadores que monitorem essa desigualdade, mas que traga também um conjunto de outras informações que mostrem que essa defasagem de aprendizagem decorre de um conjunto de estruturas do sistema. Por que eu estou te dizendo isso? É importante que, por exemplo, essa é a minha defesa, que o IDEB e todo o SAEB, ele tenha indicador de raça e indicador socioeconômico lá dentro, que tenham essas variáveis lá dentro. E que também, desde a alfabetização, você tenha esses marcadores. Junto com isso, é muito importante que as redes tenham devolutivas pedagógicas que mostrem isso para elas. Como que a rede vai saber que eu tenho um conjunto de estudantes que não está avançando em relação à aprendizagem? Então, eu preciso lidar com o indicador, mas eu preciso também dar para as redes devolutivas pedagógicas que elas compreendam o que está acontecendo, para elas poderem intervir. Por competência legal, quem faz avaliação em escala é o INEP, não é a SECADI. Mas nós precisamos construir indicadores para que as redes compreendam que, por exemplo, essa desigualdade de aprendizagem dos estudantes negros não decorre do estudante, porque senão nós fortalecemos um problema grave nosso, que é a expectativa docente baixa sobre estudantes negros. Você tocou num ponto, a alfabetização. Eu tenho que ter um indicador que mostre para nós, por exemplo, que uma das variáveis que mais impactam na alfabetização é a alfabetização da mãe. Então, ora, quando eu recebo um dado de alfabetização e eu não tenho outros indicadores que tensione esses indicadores para mostrar, olha, a alfabetização deles, ela está mais frágil, mas eu preciso de um conjunto de outros indicadores de processos que mostre para nós quais são os outros elementos que estão impactando isso. Essa hipótese de o problema ser do estudante não faz o menor sentido, né? Nem na questão da equidade racial e nem de maneira nenhuma, né? Porque, no fundo, a educação básica tem que conseguir cumprir o seu papel com todos os estudantes, né? Mas concordo plenamente que nos pode dar margem para essa visão. Agora, eu acho que uma coisa que ajuda muito na linha do que a senhora estava comentando é, se a gente tem esse indicador, se tem esse objetivo, isso também ajuda a gerar vontade política para resolver o problema, né? A gente tem um indicador que a gente acompanha aqui no Instituto Natura, que é o Índice de Inclusão Educacional, né? Que ele mede quantos % das crianças que entraram no sistema de educação básica conseguiram sair do ensino médio com uma formação básica, no mínimo, né? E a gente viu que existe uma grande diferença entre negros e brancos em relação a esse indicador, né? Então, se a gente olha só a melhoria desse indicador ou a melhoria do indicador da alfabetização, sem ter como objetivo também zerar essa desigualdade, você corre o risco de uma coisa que, pelas nossas análises, aconteceu nos últimos anos, que é você aumentar a média, mas sem reduzir a desigualdade ou até piorá-la, né? Então, acho que eu também tenho uma visão de que é importante ter esses indicadores abertos, inclusive para gerar vontade política e na lógica toda que a senhora colocou. Estou perfeitamente alinhado aí com os seus comentários, inclusive a questão estruturante dessa mudança, que é só assim que a gente vai fazer a mudança mesmo. Isso tem um impacto gigante e
a literatura brasileira ainda tem pouquíssimas evidências. Então, o acumulado que eu tenho do impacto de baixa expectativa docente sobre estudantes negros é uma literatura internacional, mas já consolidada. Eu dei aula muitos anos na educação básica, 2 décadas, mais de 2 décadas. Quanto mais você tem expectativa alta em relação a ele, isso é demonstrado em várias maneiras. Quando você faz uma pergunta para o estudante na sala, quando você dá uma devolutiva do para casa para o estudante, quando você encontra o estudante em espaços que não da escola. Pistas muito significativas que mostram para o estudante o quanto eu, a professora dele, espero muito dele. Isso é muito importante, que à medida que ele percebe que eu espero muito dele, mais ele fica feliz, mais ele se empodera e mais ele me responde bem aquilo que eu espero dele. Agora, se ele percebe que eu não tenho nenhuma expectativa sobre ele, a resposta dele em termos de aprendizagem também é muito baixa. Eu queria aproveitar essa deixa que a senhora começou a falar de talvez algumas atitudes ali no dia a dia da escola, para se aprofundar aí nessa questão da escola, né? Porque tudo isso que a gente falou até aqui, que faz muito sentido, que tem que mudar e tem que mudar rápido, é uma coisa que não vai acontecer, infelizmente, amanhã, né? Vai demorar um tempo, mesmo que seja tudo implementado amanhã, até começar a acontecer na prática, demora um tempo. Só que a escola tá aí, né? O professor tá todo dia em contato com os alunos e eu acho que tem muita gente que mesmo sem ter todo o conhecimento talvez necessário, tem a intenção de mitigar esse efeito dentro do possível dentro da escola. Então eu queria ouvir um pouco da senhora, assim, pensando em dentro da escola, quem está lá, vive no dia a dia, professor, diretor, toda a equipe, quais são as coisas que essa equipe ali dentro da escola pode fazer para mitigar esse efeito do racismo estrutural na escola e, de alguma forma, mitigar esse efeito no sucesso escolar dos alunos negros? Quanto mais a decisão for uma decisão de rede, maior chance, porque você está lidando com uma questão estrutural. Mas, do ponto de vista da escola de todo dia, primeiro, o diretor da escola, ele tem uma discricionariedade grande, não é? Então, os coordenadores pedagógicos, eles têm uma grande discricionariedade. Então, vários pontos que podem ser feitos no âmbito da escola. Por exemplo, o planejamento da escola. Na hora que os professores, os coordenadores pedagógicos, com o diretor, eles sentam para fazer o planejamento, você precisa ter uma discussão dentro do planejamento que é como que está a aprendizagem dos estudantes todos e como que a própria avaliação da aprendizagem da escola, não as externas, mas da escola, podem ser elementos para incidir sobre essas desigualdades. Porque, veja bem, as professoras e os professores, eles têm um instrumento importantíssimo nas mãos, que são as avaliações que eles mesmos aplicam para os estudantes. Qual é a gestão da aprendizagem que a escola está fazendo a partir dessas provas, que a gente chama prova? Então, eu preciso, no planejamento da escola, usar os dados dos professores para fazer a gestão da aprendizagem e da desigualdade que essas provas apresentam. E eu estou falando das avaliações dos professores, não do SAEB. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a diretora, ela tem que ter uma organização de turmas com uma racionalidade equitativa por trás. Você tem que ter, no início do ano, uma avaliação diagnóstica, a escola faz uma avaliação diagnóstica, observa como está o nível de aprendizagem de todos os estudantes e cada turma tem que ser montada considerando parte dos estudantes com habilidades consolidadas, médias e não. Você não pode fazer turmas que são estudantes de excelência e estudantes frágeis por nível de homogeneidade. Isso parece ser óbvio, mas não é porque as escolas ainda não fazem, boa parte delas. 3, o recreio. Desde dos pequenininhos da educação infantil, o recreio tem que ser presidido por uma lógica de equidade. Então, você não pode colocar no recreio os estudantes da educação infantil organizados aleatoriamente, porque em sociedades racistas, você não pode deixar que nenhuma ação na escola se dê, abre aspas, de modo natural, porque
tudo você tem que induzir para alterar a estruturalidade do racismo. Portanto, na hora de organizar, geralmente a educação infantil vai para o recreio antes, por conta dos mais velhos, dependendo do tamanho da escola. Então, a organização do recreio, os coleguinhas que sentam para lanchar, isso precisa ser conduzido. Não pode soltar os alunos e deixar organizado da mesma forma, não é? Então, isso é importante. A forma como o material é comprado na escola com o recurso discricionário, a escola tem que incidir sobre isso, entendeu? Precisa incidir sobre isso. Como é que ela compra o vídeo, como é que ela compra a boneca, isso é discricionário da escola também. É preciso que a diretora, a coordenadora pedagógica, chame a atenção dos professores para as devolutivas do para casa, para a forma como interage com os estudantes na hora de corrigir qualquer atividade, porque isso é expectativa docente. Então, essas são coisas que podem ser feitas e devem ser feitas, porque isso é garantia de ensino com padrão de qualidade, voltado para a equidade. Eu queria me aprofundar brevemente no tema da questão da expectativa em relação ao estudante, porque eu acho que esse tema é fundamental. A senhora tem alguma dica, sugestão, conselho para o professor que está lá em sala de aula, que quer atuar nesse sentido, mas não tem ideia de como isso se manifesta, assim? Como um professora, pode olhar para esse tema de ter uma expectativa alta em relação ao estudante, em especial ao estudante negro e negra que a gente está falando aqui? Tem algum conselho para ele? Os professores, eu acho que precisam pensar assim, sobretudo os que estão há muito mais tempo na rede, né? Falar, olha, quando eu estou discutindo um tema na sala de aula, quais são os alunos que eu sempre faço perguntas na sala de aula sobre o tema? Para quem que eu sempre faço pergunta? Para quem que eu sempre dou um 10? Será que os livros que eu estou dando para os alunos têm uma musa ou uma heroína que é negra? Eu estou tensionando, mostrando para eles que nunca o herói do livro é negro? Por que será que isso acontece? Eu acho que trazer esses elementos, alçar esses elementos ao nível da consciência já é meio caminho andado para a gente lidar e enfrentar. Porque se eu não tenho consciência da questão, eu não vou atrás de alternativas porque eu penso que está tudo certo. Secretária, eu queria puxar de novo para o tema onde a gente iniciou a conversa, que é das ações estruturantes e como elas é que vão realmente fazer a mudança. E também a senhora citou em vários momentos ao longo da nossa conversa que as medidas, quando são tomadas no nível de rede, elas são mais potentes, né? E aí eu queria saber se a senhora conhece, tem ideia, quer comentar sobre alguma rede, seja municipal ou estadual, no Brasil, que é referência nesse tema da equidade, que a gente poderia olhar, ou ainda nem sequer existe ainda esse caso de sucesso? Bom, vocês conhecem aquele painel que nós lançamos, como é que lançou, de equidade racial, e lá vocês percebem, né? Quando o indicador é indicador circunscrito ao professor, ou que é um indicador que basta a assinatura do executivo, o indicador sobe. Quando as questões são questões estruturantes, ele desaba. Um exemplo, escolha de diretor. Está no PNE, está no VAR do Fundeb, que escolha de diretor tem que ter componente de mérito, prova para ver se ele sabe sobre questões de gestão, certificação e consulta à comunidade. Se eu quero que equidade racial seja uma preocupação do meu futuro gestor, toda prova de diretor que for para certificar diretor, eu tenho que tacar lá um monte de questão que diga respeito a isso, porque o meu futuro diretor já vai entrar na minha rede sabendo para que lado a banda toca e qual o jogo que eu estou jogando, percebe? Isso não está posto. Então esse indicador, ele desaba. Precisa ser de rede tudo isso. Precisa ser estruturante. Os estudantes negros, que majoritariamente são de nível socioeconômico muito baixo, eles só têm acesso a programas culturais por meio da escola. E a gente sabe que ter acesso a programas culturais de qualidade tem efeito sobre a aprendizagem. Então eu não posso distribuir recurso financeiro só por matrícula, porque isso não faz sentido. Se eu considero só o número de aluno,
Os alunos que têm condição de ir para o cinema, para o teatro, via família de classe média, eles vão ter o mesmo recurso que estudantes muito mais pobres. Então, eu tenho que ponderar esses elementos. Então, tudo isso é medida estruturante para lidar com a desigualdade. Existe alguma rede que faz isso hoje? A minha resposta hoje é não. Nesse cômputo, não. E uma outra questão que é muito importante, não existe eu transferir uma experiência para outro território e achar que ela funciona. Boas práticas são boas práticas dentro de um território específico. O que a gente pode falar é de aprendizado da política. O que deu certo na rede X, eu preciso pegar essa experiência, olhar o que faz sentido no meu território e tentar construir a partir das características do meu território. As redes de ensino hoje, qual que é uma coisa muito bacana? Elas estão dispostas a fazer, boa parte delas. Elas não sabem ainda como fazer. Por isso que nós no MEC estamos junto com elas ajudando. Mas elas querem virar essa chave, entendeu? Mas eu não tenho uma rede que eu posso te dizer, essa tá bem. Essa tua resposta, secretária, me leva para a última pergunta que a gente faz aqui no episódio do podcast, que eu faço para todos os convidados, que tem a ver com esse desenho que a senhora fez, de que, olha, hoje o retrato não é tão bom, mas talvez o filme aponte para um lugar diferente, né? E aí eu queria ouvir da senhora sobre a pergunta de que, afinal, a gente deveria estar otimista ou pessimista com a educação brasileira em relação a esse tema da equidade racial? Eu não tenho a menor dúvida que otimista. Aí você vai dizer assim, você é uma otimista? Não, eu tenho paciência histórica. Eu entrei na educação básica em 1988. A Constituição estava sendo promulgada, né? A Constituição de 88. Eu sou de uma geração que não tinha transporte escolar, livro escolar, material, merenda de qualidade. Nós avançamos enormemente. E nós estamos num ponto que o próprio VAR, ele coloca no debate educacional a desigualdade, que é aquilo que o IDEB fez quando ele trouxe para o debate educacional a aprendizagem. O VAR traz a desigualdade. Então, eu estou otimista e tenho razões para estar otimista. Aqui no MEC nós conversamos com a totalidade das redes e eles querem, sim, mudar. E o VAR é um indutor importante. E eles querem mudar. Eles não sabem exatamente como fazer, mas estão dispostos a isso. Então, não é que eu seja uma inocente, mesmo porque o meu lugar social, de onde eu vim, não me permite ser uma pessoa inocente ou romântica para lidar com educação. Mas, com a paciência histórica que todos nós precisamos ter, eu te digo que eu sou otimista porque eu tenho visto as redes quererem mudar. Resposta perfeita, nada a agregar. Sei que a senhora tem muitos compromissos e a agenda é muito complicada, então já vamos terminando por aqui. Eu queria, assim, agradecer muito. Acho que foi muito interessante essa conversa, aprendi bastante, acho que todo mundo vai gostar. Então, assim, muita gratidão aí por essa conversa, secretária. Tô às ordens, eu que agradeço, viu? Um abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado por ouvir este episódio. Hoje faço um agradecimento especial também ao João Bosco Versosa, que deixou no LinkedIn a sugestão de que falássemos aqui no podcast sobre as relações étnico-raciais dentro da escola. Obrigado, João. Queria te convidar para seguir o podcast no seu tocador favorito e deixar um comentário. A Alice Sabino ouviu o episódio que discute se estamos vencendo o problema da alfabetização escolar e parece ter ficado entusiasmada com o que escutou. Deixou uma mensagem otimista pra gente no Spotify. Vamos sonhar esse sonho juntos, a Alice escreveu. Vamos com certeza, Alice. Obrigado pela escuta e pela mensagem. Agradeço ainda as consultoras de beleza e a equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio vem em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Ianzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.